Bem-vindos a mais um Na Trilha do Coelho. O episódio que vocês verão agora foi uma conversa entre mim e ele, Leandro Branquinho, um dos maiores especialistas em vendas do Brasil, que veio aqui no Trilha contar pra gente como, através de técnicas e estratégias estudadas por muitos anos por ele e pela sua equipe, podem ajudar você a entender a consciência do seu consumidor e os processos que levam ele até a tomada consciente de decisão para realizar uma compra. Veja o episódio até o final e entenda exatamente como o Leandro vem trabalhando isso há muitos anos aqui no Brasil e tendo muito sucesso, que já o levou a ajudar muitas empresas aqui nesse país a melhorarem a sua performance. Com cannabis, com cânhamo e sempre na parte técnica, né? Nunca em venda, nunca no comercial. Eu sempre estruturei projeto, coloquei projeto, aí começamos a fazer investimentos, eu me liguei a esse pessoal mais de investimento, aí eu vim trabalhar na Faria Lima, né? Os caras tiram com a minha cara que eu sou um agrônomo de carpete. E aí surgiu nesse meio tempo a Smush, porque a gente começou a ver esse suplemento de cogumelo, mesma experiência que você me falou. Fomos para os Estados Unidos, conhecemos uma loja de suplemento natural, era cogumelo com cogumelo com cogumelo. E, cara, como é que não tem isso no Brasil? Porque o mercado brasileiro de suplemento é muito quente, né? Tudo que surge de novidade lá fora, os caras trazem pra cá. A gente tem essa cultura, né? Ainda mais de suplementos, né? Que a nossa cultura já está muito enraizada a compra de suplementos, Sim. né? O cogumelo talvez nem tanto, né? Mas tanto que essa loja que eu vi nos Estados Unidos era uma loja só de cogumelos e eu fotografei muito, porque eu nunca tinha visto uma loja de cogumelos. Sim. E tinha kit para você plantar, tinha várias árvorezinha já pronta para você levar, tinha como é que chama? Liofilizada? Em pó, né? Em pó, de tudo quanto é forma. E eu falei assim, meu Deus, eu nunca vi isso no Brasil. Então, foi a mesma impressão que eu e minha esposa tivemos. E a gente comprou um monte de produto na loja. Que legal. Comprou um monte de coisa. Café com cogumelo, porque eu adoro café. Olhei aquele café com cogumelo, que coisa inovadora, vou provar. E eu achei aquilo fantástico, senti os efeitos, funcionava. Eu, cara, como que não tem isso no Brasil? Voltei pra cá, comecei a pesquisar, entender e tal, surgiu a Smush. E, de novo, nem eu nem ela sabíamos nada de venda. Então, todo esse um ano que a gente passou na Smush foi um processo, assim, de aprender na marra, sabe? Tem que vender o almoço para comer a janta. E isso me levou a ter muitos insights sobre o comportamento da pessoa, do que a gente chama de consumidor, né? Sim, sim. São todos à nossa volta e nós mesmos também somos. E como que a gente chega, né? Você tem que impactar a pessoa. Aí você entra naquelas jornadas do digital, funil de vendas. Aí o cara é impactado, aí ele começa a conhecer, aí ele tem outro ponto de contato, aí ele vê outro, até que o momento ele toma a decisão de comprar. E quando eu li a sua trajetória, a sua carreira, eu pensei, cara, você tá nisso há décadas. Sim, sim. Você já parece mais de 1000 empresas que você já fez treinamentos, consultorias, sim, né? Como você vê essa jornada na nossa consciência, na nossa mente, de tomar uma decisão de comprar uma coisa, de tirar um recurso que eu usaria em outra coisa e botar nessa coisa nova que eu conheci agora, que eu achei legal? O ser humano é um bicho incrível. Nós somos incríveis, né? Porque, no fundo, a gente continua sendo homens das cavernas. No fundo, a gente toma decisão por medo de alguma coisa, ou por vontade de ter prazer em alguma coisa. Ou a gente está buscando prazer, ou a gente está fugindo de alguma coisa que possa nos prejudicar. Então, a decisão no ponto de venda, a decisão junto de um vendedor, a decisão diante de uma pessoa que está ali fazendo um papel de consultoria, por exemplo, ela, no fundo, a gente toma a decisão em poucos segundos. Porque se a gente gosta da pessoa ou não, em poucos segundos a gente já cria ali uma percepção. Será que ela vai me enganar? Será que essa pessoa vai me ajudar? Será que o que ela está falando faz sentido? E a mesma coisa no ponto de venda. Se ela vê alguma coisa ali no ponto de venda que gera identificação, que gera alguma lembrança, que gera algum significado para ela, ela toma a decisão muitas vezes sem nem saber o porquê. Você falou que foi nos Estados Unidos e viu uma loja e você experimentou. Por que você tomou a decisão de experimentar? É verdade. Alguma coisa ali te chamou a atenção. Ou de medo de alguma coisa, ou de vontade de ter prazer, de experimentar, de ter uma sensação diferente, né? Então, a decisão, a nossa mente, ela acaba tomando decisões, muitas vezes, sem a gente perceber. No fundo, a gente acha que a gente toma decisão pela razão.
Mas não é. É sempre uma emoção que está tomando a decisão. A gente usa a razão para justificar. Não, eu vou comprar esse produto porque ele é bom, porque ele vai resolver tal coisa, porque eu vi a pesquisa assim, assim, assado, olha aqui o ingrediente. Mas lá no fundinho foi uma emoção que fez você tomar essa decisão. E bons vendedores são aqueles que conseguem perceber quais são as emoções que as pessoas sentem na hora de comprar. Isso aí que eu acho que é o que dá pano pra manga quando a gente fala de vendas, né? Sim, sim. Porque a gente gosta de falar que a gente tem dois cérebros, né? A gente tem o cérebro racional, que seria o nosso cérebro moderno, e a gente tem o nosso cérebro primitivo, que é um cérebro instintivo, né? Exato. É o que você falou, fight or flight, né? É isso aí. Ou corre ou briga, mas é a decisão tomada sem pensar. E eu acho que realmente isso que você falou tem muito sentido. A pessoa se sente numa emoção, ou porque nós somos animais sociais, né? Tipo, eu não quero que todo o grupo de pessoas que eu conheço está fazendo uma coisa e eu não estou fazendo. Eu vou ter que fazer, né? Vou ter que comprar uma bicicleta e sair pedalar com os caras. Vou ter que... Em algumas situações isso é muito positivo, mas em algumas situações até um pouco negativo. Antes da gente começar a gravar, a gente estava falando aqui de Matrix, estava falando de Alice no País das Maravilhas, e aí eu lembrei de um outro filme que faz a gente pensar muito também, que é o Clube da Luta. Ah, adoro. No Clube da Luta, o autor, ele é um cara muito anticapitalista, ele é um cara muito... Ele tem uns pensamentos bem agressivos em relação ao capitalismo, e aí ele expõe ali no filme um cara que na casa dele é perfeita e na geladeira só tem temperos. Olha que crítica que o cara faz, né? Então, assim, apesar de eu ser muito pró-capitalismo, faz todo sentido o cara criticar a pessoa que só compra as coisas para ter a casa bonitinha, para agradar os outros, e no fundo tem um buraco dentro da pessoa, que a pessoa comprou aquele monte de coisas para agradar as outras pessoas, mas para ela mesma nada faz sentido, né? Daí o perigo da gente entrar por esse caminho de consumo exacerbado, exagerado. Mas ainda assim eu acredito que o capitalismo salva muito mais do que qualquer outra coisa. Eu acho que o capitalismo ele é inevitável. Inevitável. Na nossa relação humana é muito difícil você criar um sistema que as pessoas não tirem valor de objetos e não mercantilizem as coisas. Se você olhar para a China é epítome do comunismo, é comandado pelo Partido Mas Comunista. hoje funciona por causa do capitalismo, né? Se não fosse o mercado capitalista, eles permitirem o mercado capitalista lá dentro, não teria a China. É verdade. Eles sabem que eles conseguem produzir coisas, que eles conseguem vender essas coisas por um valor maior para outras pessoas, e isso gera o que a gente chama de economia. Né? Exato. Então, eu acho que é uma consequência inevitável do ser humano, como nós nos entendemos como sociedade, existir um capitalismo. Seria uma coisa muito utópica na minha cabeça a gente conseguir chegar num ponto em que não é necessário um sistema capitalista de troca de valores monetários por Eu acho que objetos. isso não é nem discutível. Eu acho que ele é necessário sim, né? Não tem como não falar que não seja, né? Exato. E nesse ponto é que aí eu entro nessa mesma questão que eu falei antes, o emocional do grupo. Né? A gente somos animais sociais, a gente se identifica com grupos, a gente se identifica com pessoas. É necessário para a gente viver isso, inclusive. Né? Já fizeram estudos de isolamento de macaquinhos e tal, e os macaquinhos morrem de depressão porque ficam isolados. E o grupo, eu acho que imprime muito na gente o nosso comportamento enquanto consumidor. E aí eu queria entender da sua experiência, assim, como você... como a gente chama no mundo dos ads, ficou tudo diminuído para públicos, né? Qual o público que eu estou targetando com meus ads aqui para ver quem é que vai comprar? E como você ensina as pessoas e as empresas a lidar com grupos, né? Com mentalidades de grupos e sei lá, entender a psicologia daquele grupo, o que faz aquele grupo tomar uma decisão ou não? Na verdade, a gente sempre tem que pensar não no grupo, a gente tem que pensar no indivíduo. Na pessoa. E aí, se aquela pessoa tem um comportamento que ele é capaz de ser multiplicado, aí sim a gente consegue ter isso que você está falando, né? De como é que eu convenço um grupo a comprar determinado produto, como é que eu convenço um grupo a contratar o meu serviço ou comprar o produto que eu vendo. Então, no fundo, acaba sendo o indivíduo. Se a gente se conecta com as pessoas, fica mais fácil a gente conseguir vender para ele ou para ela. Porque a verdade, Lourenço, é o seguinte: as pessoas compram de quem elas gostam,
de quem elas confiam e de quem elas conhecem. Se você é conhecido por resolver um problema, as pessoas te procuram. Se as pessoas gostam de você, vai ser mais fácil elas comprarem de você. E se as pessoas confiam de você, aí elas abrem a carteira e te dão dinheiro. Esse é o grande ponto, né? Confiança. É isso aí. Então você precisa ser conhecido pelo problema que você resolve, você precisa gerar credibilidade para que as pessoas comprem de você. E se você for uma pessoa legal, se você for uma marca, uma empresa bacana que gera identificação com as pessoas, aí a venda acontece. Conhecer, gerar credibilidade, ser conhecido, gerar credibilidade e fazer com que as pessoas gostem de você. Então essa é a mentalidade do vendedor, que o vendedor tem que ter. Esse conceito, uma empatia. Esse conceito ele é até antigo. Um cara que falou essa história das pessoas têm que conhecer você, gostar de você, confiar em você. Se não me engano, foi um cara que chama Brian Tracy, ele já é falecido, ele é um cara da década de 80, ele escreveu um livro que ele falava isso. Mas apesar dos tempos serem outros, apesar da gente ter muita tecnologia hoje, eu ainda acredito que a gente volta para o básico. Não importa o que você faz hoje. Se você está numa rede social, se você está usando uma ferramenta de inteligência artificial, ou você está na rua, ou você está em algum shopping center, no fundo, você vai comprar de quem você já conhece, de quem você confia e de quem você gosta. Se tiver a combinação das três coisas, a venda acontece mais rápido e mais fácil. Exato. Isso nós vamos chegar nesse tema de AI aí logo. Que tá também bom. É uma coisa que está moldando o mundo da venda e tudo, né? Tudo está sendo impactado por inteligência artificial. Mas eu queria antes comentar exatamente o que você falou. Hoje nós vivemos num mundo de tecnologia, muita tecnologia, né? Tudo é voltado para o digital. A geração Z é a primeira geração na história da humanidade que já se identifica mais com o mundo digital do que fora dele, que é uma coisa muito maluca, né? Eles não... seu entendimento enquanto pessoa é mais dentro do mundo digital do que fora. Mas eu acredito muito na venda olho no olho, a moda antiga, bater na porta, oi, tudo bem, você conhece meu produto, dá uma amostra, fala com a pessoa. Isso é uma coisa que para mim é muito fundamental. Você quer ter uma empresa de sucesso, você tem que caminhar e falar com as pessoas. Inclusive... Eu faço meus esforços de venda muito no telefone ainda hoje em dia. Eu pego lista de lead com o telefone, sento e fico ligando para as lojas, para os locais, para tentar fazer os contatos e marcar visita. Não é ligar por ligar, eu quero ir aí falar com você. E tô me treinando para ser aquele cara chato mesmo, assim, de que não me respondeu, eu vou ligar de novo toda segunda-feira. Chato é o vendedor que insiste com o cliente que não quer comprar. Se você persiste e você sabe que o cliente quer ou que o cliente precisa do que você vende, você não está sendo chato. Exato. Você está persistindo em ajudar aquele cliente a tomar uma boa decisão para ele. Porque se você tem um produto que é bom, se você tem alguma coisa que é bom para o teu cliente e você está persistindo, você não está sendo chato, você está ajudando a pessoa a ter alguma coisa que ela, no final das contas, ela quer, entendeu? Então, elimina essa expressão de que você é chato. Não, você não é chato. Você só é chato quando você oferece alguma coisa para alguém que não quer aquilo que você oferece. Você me dá uma perspectiva boa agora, porque eu estava achando que eu era chato. Que é aquela coisa, muitos locais, quando você faz o primeiro, né, lead frio, Sim. Você faz o primeiro contato, o cara não responde o e-mail. Ou demora para responder o e-mail. Mas existem algumas formas da gente aquecer o lead. Sim. Ao invés de você simplesmente ligar para um lead que você tem numa lista, adiciona ele nas redes sociais, curte e comenta 5 postagens dessa pessoa, para depois você ligar. Duvido que ele não vai te receber de uma forma diferente. Então, antes de você ligar, gera algum tipo de conexão, faça com que aquela pessoa note você. Vamos supor que você está no LinkedIn e aí você tem ali uma lista de pessoas que você imagina que fazem parte do teu perfil de cliente ideal. E aí você vai ligar para essa lista. Antes, vai no LinkedIn, veja se ela posta com frequência, vai lá, curte, comenta 2, 3 postagens, manda uma mensagem inbox, parabéns pela postagem que você fez. Vai no Instagram, veja se ela postou alguma foto de alguma coisa que você realmente gostou. E aí você vai lá e deixa um comentário. E aí 2, 3 dias depois você pega o telefone, oi fulano, tudo bem? Me conectei contigo no LinkedIn antes de ontem, curti tua foto no Instagram ontem, você tá lembrado? Oh, que bacana aquela foto que você fez. E aí você faz o teu pitch. Não existe lead frio, não existe uma venda que tenha muitas possibilidades de dar certo se o lead é totalmente frio. Mas o vendedor inteligente, ele vai esquentar esse lead. E a gente tem redes sociais
que pra são isso. exatamente para isso. O cara consegue se conectar nesse nível mais pessoal e aí quando depois, você falou, já tá aquecido, né? Já não tá mais frio. Uma vez eu queria dar uma palestra numa multinacional. Essa multinacional eu sabia que fazia eventos corporativos eles já tinham contratado outros palestrantes para uma convenção de vendas. O que eu fiz? Eu cadastrei o nome do CEO no Google Alertas. Cadastrei o nome da indústria no Google Alertas. E aí, sempre que saía alguma notícia sobre o CEO ou sobre aquela indústria, eu recebi a notícia primeiro, porque o Google Alertas faz isso. Você escolhe se você quer receber por dia ou por semana. E aí, um certo dia, eu recebi a notícia dessa indústria. Peguei o telefone, liguei para a empresa, consegui passar pela secretária, tem técnica para isso, consegui falar com o CEO da empresa e disse, olha, estou te ligando para te dar os parabéns. Vi que vocês foram premiados na feira tal que vocês foram, que legal, acabei de ver a notícia aqui, que incrível, estou ligando só para te dar os parabéns. Ele falou assim, é mesmo, que legal, eu ainda não recebi o link, você pode me mandar? Claro, qual que é teu WhatsApp? E aí, numa dessas, eu peguei o WhatsApp do CEO de uma empresa e aí, sem ser chato, eu fui mandando um ou outro artigo para ele percebeu que eu era palestrante de vendas, 2, 3 meses depois eu estava dando palestra lá. Porque eu, de propósito, me conectei com ele através de uma ferramenta digital. Então, era um lead frio que se tornou quente porque eu mostrei para ele que eu me importo. Empatia exato, com ele. Exato. Isso é bem interessante. Essas são, né, diria, ferramentas psicológicas que você pode usar para se aproximar das pessoas e quebrar a barreira do desconhecido, né? Aquele cara não é mais desconhecido, é um cara que está aqui me apoiando, eu gosto de mim, está interagindo com as minhas coisas. Agora, dá muito trabalho fazer isso. Dá. Por exemplo, você pega uma lista de leads, uma lista fria. Você pegou essa lista em algum lugar ou você levantou esses nomes de alguma forma. Você vai ligar para 100, um vai atender. Meio vai te responder. 200, você consegue marcar uma reunião com 1, com 2. Agora, se você esquenta essa lista de alguma maneira, seja com ads, você falou de ads. Então, por exemplo, se você tem ali a lista, você pega os e-mails dessa lista, coloca, por exemplo, para fazer um anúncio para aquele grupo de e-mails, por exemplo. E aí, aquela pessoa já começa a ver mais você de alguma forma. E isso faz com que você esquente a lista. E aí, na hora que você liga, aquela pessoa já te vê com olhos diferentes. Que coisa maravilhosa. Eu tô gostando só da consultoria que você tá me dando aqui de vez, que eu já Rapaz, eu troquei de telefone há pouco tempo. Que eu já vou aplicar tudo isso na minha vida. E nesse telefone, se eu coloco no modo avião, ele continua apitando. Ele continua apitando. Eu tenho que descobrir como é que eu faço pra isso. Vou até baixar o volume aqui pra ele não apitar. Não se preocupa que o microfone acho que não pega, né? Ele é bem direcional, verdade. Mas, cara, isso eu acho que você traduziu muito bem a forma de abordar clientes que era feita antigamente, quando não tinha rede social. Né? Quando não tinha rede social, era o único caminho que você tinha. Era telefonar e visitar, bater porta e ligar o dia todo, né? Tanto que tem aquele outro filme, já que a gente começou a falar de filme aqui, A Procura da Felicidade. O cara, ele era um corretor de imóveis da Bolsa de Valores, ele tinha que vender pelo telefone, e ele passava o dia inteiro, ele nem colocava o telefone no gancho, era o dedo, já tirava para dar a linha para ligar para o próximo, né? Que ele pensou que ele ganhava segundos mais do que os outros. Exato, né? Então, hoje a gente tem mais ferramentas que possibilitam que a gente gere uma conexão maior com os nossos clientes. Como eu disse, né? As pessoas compram de quem elas gostam, de quem elas confiam e de quem elas conhecem. Se você se conecta através de uma rede social, você já passa a ser mais conhecido. Se você manda um artigo, se você curte e comenta uma postagem, ela passa a gostar mais de você. E aí, se você tem um perfil otimizado na tua rede social, dizendo o que você vende, de maneira organizada, quais cursos você já fez, quais clientes você já tem, isso gera credibilidade. Tá tudo conectado, tá tudo prontinho para que você consiga vender mais. Só não vende mais quem realmente não está disposto a fazer o trabalho que precisa ser feito. Exatamente. Isso até é uma coisa que a gente experienciou, o uso de influencer, né? Você contratar um influencer para fazer propaganda do seu produto. Se as suas redes sociais não estão boas, é muito diferente o resultado do que quando as suas redes sociais já estão bonitas, você tem engajamento do público, então o cara vai lá e olha, não, tem gente conversando com a marca responde, né? Você gera uma coisa assim mais de acolhimento, que aí quando o influencer pega aquela boca de funil lá em cima e direciona esse tráfego para você converte muito mais. Sem dúvida, sem dúvida. dúvida. Porque o cara vai entrar no seu perfil e vai pensar, não, tem um atendimento ao cliente aqui, pelo menos, estou seguro. Tem um monte de gente interagindo, não sou o único.
né? Essas percepções que a gente acaba levando que geram as pessoas a tomar a decisão de comprar com mais segurança, né? Com certeza, com certeza. E pensar fora da caixa, eu acho que também faz muito para vendedor, né? Fala muito com vendedores. Você tem que ter certas criatividades na hora de interagir com o potencial consumidor, né? Eu tenho uma história muito curiosa do meu avô. O meu avô, ele era vendedor de chocolate da Nestlé. Isso há não sei nem quantos anos faz. Ele tem já quase 90, então tu tem uma ideia. E nessa época, acho que meu pai ainda era criança, então faz bastante tempo. E ele vendia para supermercado, literalmente, maletinha na época, né? Pegava o bonde e saía batendo no supermercado para mostrar os chocolates da Nestlé. E ele um dia estava sentado na parada de ônibus esperando para voltar para casa, final do dia já. E atrás da parada de ônibus tinha uma farmácia. Olha. E naquela época a farmácia não vendia nada além de produtos de farmácia. E ele chegou pro dono da farmácia, olhou ali que tinha um monte de gente na parada de ônibus, e ele foi dentro da loja e falou: senhor, o senhor me venderia um espaço na sua vitrine? Como vender um espaço na minha vitrine? Eu sou vendedor de chocolate, eu sei que não tem a ver com o seu negócio, mas, pô, tem ali na frente uma vitrine gigante, um monte de gente passa aqui, final do dia tá lotado, todo mundo com fome ali na parada, de repente a gente põe uns chocolates ali. O cara da farmácia gostou tanto que ele não vendeu, ele comprou chocolate, ele não vendeu espaço. Ele, não, eu vou comprar chocolate de você, vou botar ali, vamos ver o que acontece. Deu 2 semanas, todas as farmácias da região queriam saber quem era o vendedor, porque o cara tava vendendo Rio mais do que remédio. Olha só. Ali eu sou de Minas Gerais. Em Minas Gerais a gente tem uma rede de drogarias que é bem conhecida. Eles vendem até remédio. Até tem... É uma drogaria... Até remédio eles vendem, de tanta coisa que tem para vender lá, e você até encontra produtos farmacêuticos ali, né? Estilo farmácia americana, né? E, enfim, mas eu queria entender de você, assim, como você fala para os vendedores ou dá treinamentos para as pessoas usarem essa capacidade de criatividade, porque muitas vezes a venda está num lugar não óbvio, né? Você não vê que ali tem um mercado, mas aí você chega lá e era maior do que você estava mirando antes. Essa criatividade é uma coisa que muita gente às vezes acha que não tem. E criatividade é uma característica natural do ser humano. Eu participei de uma expedição que cruzou o Brasil do Oiapoque ao Chuí. Literalmente. Eu entrei dentro do motorhome, saí da minha cidade, Três Corações, no sul de Minas Gerais, fui para o Chuí, na divisa com o Uruguai, e de lá eu subi até chegar no norte do Amapá, lá no Oiapoque. Então eu literalmente fiz do Oiapoque ao Chuí, só que ao contrário. Primeiro eu fui para o Chuí, depois para o Oiapoque. Em cada cidade que eu parei, eu perguntei: quem que é o melhor vendedor que você conhece? Tem alguma loja aqui que presta um atendimento incrível? Tem algum vendedor aqui que é muito bom? Qual empresa faz a diferença aqui na cidade? E aí eu fui entrevistar essas pessoas. Com as respostas que eu conseguia na rua, eu fui entrevistar os melhores vendedores do país. Ao final dessa expedição, eu fiz uma lista com os 200 melhores vendedores que eu conheci. Que legal. E esses 200 melhores vendedores têm 3 características em comum: criatividade, consistência e coração. Criatividade, porque eles fazem alguma coisa diferente da concorrência. Tem que fazer alguma coisa diferente da concorrência. Se você faz igualzinho todos os outros vendedores, você no mínimo vai vender da média para baixo. Então a gente precisa fazer alguma coisa diferente. Consistência para fazer o que precisa ser feito dia após dia. Tem coisas que são chatas, tarefas que não são tão legais, mas se é necessário fazer, se aquilo traz resultado, por que não fazer? E por fim, colocar o coração no trabalho, porque pessoas apaixonadas pelo que fazem ou pelo trabalho que fazem, ou pelo produto que vendem, ou simplesmente apaixonadas por resolver o problema do cliente, elas se diferenciam e elas se destacam. O seu avô certamente estaria nessa minha lista dos 200 melhores vendedores do país, porque a criatividade de ver um ponto de venda que os outros não estão vendo faz toda a diferença para a gente, por exemplo, vender mais do que a média, né? Uhum. Exato, e eu gosto muito de ir por essa vertente da resolução do problema. Né? Você chegar num consumidor e ele ter uma dor e você conseguir, através do seu produto, resolver essa dor do cara, eu acho muito... Sabe, quando você consegue a primeira, você se sente a melhor pessoa do mundo. Isso é uma coisa que eu acredito que a venda faz com a gente, que eu não conhecia na minha vida até o ano passado. É quando você identifica uma pessoa que tem um problema, você consegue... Ó, toma isso aqui que vai resolver seu problema. Não precisa nem pagar, leva o primeiro, vai lá e depois você volta e me diz. E o cara volta e fala: quero comprar mais um porque
é bom. Eu acho Essa sensação que você teve de prazer de conseguir vender, essa é uma das coisas mais incríveis que nós seres humanos podemos sentir. E só quem é vendedor já sentiu isso. E a minha recomendação para que você consiga sentir isso mais vezes é que as pessoas comecem aos poucos. Comecem com pequenos passos, com pequenas vitórias. E muita gente se frustra em vendas porque às vezes pega um cliente difícil logo de cara, ou então quer um cliente grande logo de cara, ou quer vender muita coisa nos primeiros dias, nos primeiros momentos, e aí isso gera frustração. Mas quando você tem pequenas vitórias, isso vai te dando mais ânimo, mais entusiasmo, mais tesão para ir para a próxima, e aí não tem volta, não tem mais fim, né? Você quer continuar nisso para sempre, né? Porque além de você ver o brilho nos olhos das pessoas, que você está resolvendo um problema dela, está entregando um produto ou um serviço que ela gosta, você ainda ganha dinheiro com isso. Exato. É maravilhoso. mas eu acho que até é além do aspecto financeiro, né? Uma satisfação assim que eu não conhecia, sabe? Eu nunca tinha tido essa... Eu falei, você até ganha dinheiro, né? Porque a satisfação é muito, muito boa, né? É quase um plus, né? Também ganhei com essa venda, mas para mim foi muito revolucionário, assim, porque eu sou um buscador de entender a nossa consciência. Isso é talvez a coisa que mais me fascina na vida. E me deixa muito animado ver as coisas que nos fazem feliz. Porque tem alguma coisa, né, no nosso cérebro, nossa conexão com o universo, nossa alma até, para quem fala de um modo mais espiritual, que traduz-se em felicidade. Né? Quando você faz uma coisa que te deixa feliz, te deixa animado, tem alguma coisa mística nisso. E eu não conhecia essa animação de você tomar 45 nãos e conseguir converter uma venda e uma pessoa vir para você e falar, cara, provei seu produto, achei bom, quero de novo. Isso é uma coisa que mexeu muito comigo, sabe? Foi uma coisa muito assim, cara, isso é uma outra faceta da consciência humana que não é a mesma felicidade que eu já senti com outras coisas. E não tô dizendo nem que é melhor nem pior do que outras felicidades. É diferente, mas é diferente. Sim. Como você vê isso assim no nosso cérebro? Porque é uma satisfação curiosa, né? A gente se ver como um solucionador de problema do outro, né? O cara tem uma dor, você está resolvendo, ou o cara teve um interesse, você sanou esse interesse, o cara se interessou mais ainda. Gerar uma sensação de que o cara... Sei lá, eu me fascinei muito com esse mundo no último ano. Assim. Esse tipo de sensação boa que você está falando é uma sensação de que normalmente as pessoas têm quando elas entendem que não é só ela que ganha, que é a pessoa também que ganha. Então, quando você vende alguma coisa que você sabe que é bom para outra pessoa, aquela pessoa, ela agradece você, muito obrigado, gostei disso, olha, eu quero de novo, eu quero comprar mais. Então, você percebe que também fez bem para aquela outra pessoa. E aí acaba sendo um jogo de ganha, ganha, ganha. Tem aquela história antiga, já clichê de negociação, né? A gente tem que trabalhar no ganha, ganha. Mas... No fundo é isso mesmo, porque se a pessoa ganhou, ela teve uma sensação de vitória, e você também teve uma sensação de vitória, todo mundo ganhou. Quer ver? Imagina a situação. Você, seja sincero, você compraria uma nota de R$50 por R$100? Não. Você pagaria uma nota de 100 numa nota de 50? Não. R$75, você pagaria numa nota de 50? Não tem sentido. Você compraria uma nota de 50 por outra de 50? Não faz sentido, mas... Pra quê? Não faz sentido. Agora, e se eu falar que eu tenho uma nota de 50 e eu te vendo ela por 40? Você compra? Na hora. Por que você compra? Todas que você tiver. Mas por que você compra? Que vale a pena. Porque você tô recebendo mais do que eu tô entregando. Você tá tendo a sensação de que você tá recebendo mais, você tá tendo uma vantagem. E tudo que a gente vende, quando a gente causa esta sensação nas pessoas, a pessoa só compra aquilo que é vantagem para ela. Que ela tem a sensação de que ela tá ganhando, que ela tá tendo algum tipo de vantagem. E o bom vendedor é aquele que consegue mostrar exatamente isso. Consegue expandir a consciência da outra pessoa que às vezes não vê o valor, mas a partir de uma história, a partir de um depoimento, a partir de um estudo, a partir de mostrar ali na prática o produto, ele acaba convencendo uma pessoa de que vale o preço que ele está cobrando. Isso eu acho que é a base da relação humana, né? Sim. Não é nem uma coisa só de compra e venda, mas acho que muitas das nossas relações, até sociais, nossos relacionamentos, a gente sempre espera receber alguma coisa que a sensação é que a gente não está pagando tão caro por aquilo, né? Mesmo quando é assim, amor, né? Tô num relacionamento,
se é difícil, se é muito custoso, eu tenho que me esforçar pra caramba pra receber pouca atenção de volta, aquilo te frustra, o ser humano normalmente vai para um lugar ruim, né? Já fica É. frustrado, não quero mais e termina. É verdade. E quando a gente sente que é fácil, que é fluido, que pô, qualquer coisinha eu já recebo tanto amor de volta, eu acho que isso é a base da nossa formação de decisões, né? Em vários aspectos da vida. E, enfim, isso é outra conversa. Mas eu, pensando aqui em como as empresas funcionam, né? E equipes. Tem equipes para vender, para comprar, para administrar. Dificilmente você consegue fazer uma coisa sozinho. E você já deu muita... Até consegue fazer sozinho, mas se você tem um time, você consegue ir mais longe. Exatamente. Sozinho você só vai até um certo ponto. Você tá ali, bate num teto, você não consegue mais a conta. Talvez no futuro com inteligência artificial, né? Vamos falar sobre isso depois. Mas você já deu muito treinamento para equipes. Muito. O meu dia a dia é esse. E acredito que uma equipe bem treinada e bem motivada é uma chave de sucesso para muita empresa, né? Isso não é segredo para ninguém. Mas quais ferramentas você utiliza assim, no treinamento de equipes que você considera as mais fundamentais para ter uma equipe motivada, feliz, que se comunica, sem picuinhas, sem atritos? Isso, na verdade, ele vem antes do treinamento. Antes da gente treinar uma equipe para que a equipe se mantenha motivada e com sangue nos olhos, com disposição, com boa vontade para trabalhar, vem antes. Aí vem no processo de recrutamento e seleção, de colocar as pessoas certas no lugar certo. Não adianta você colocar uma pessoa que é tímida para trabalhar com vendas porta a porta. Não vai dar certo. Uhum. Agora, se você coloca uma pessoa muito extrovertida para trabalhar atrás do computador, respondendo o cliente só por mensagem, talvez também não dê certo. Uhum. Então, tem jeito de vender sendo mais introvertido e tem jeito de vender muito mais facilmente sendo extrovertido. Se você coloca as pessoas certas no lugar certo, é mais fácil a gente conseguir sucesso. Então, isso que você perguntou vem antes do treinamento. Para eu treinar uma equipe para que ela tenha melhores resultados, eu preciso ter pessoas que tenham um bom perfil, que estejam no perfil para aquela vaga. E quer ver? Às vezes a pessoa fala de perfil e muitas vezes a pessoa que está fazendo recrutamento e seleção não sabe como é que se cria um perfil. Tem uma técnica que eu aprendi com o Raul Candeloro que é maravilhosa. É assim, você faz uma lista dos melhores vendedores que você conhece. Coloca num papel o nome de 5 dos melhores vendedores que você conhece. E aí na frente do nome de cada uma dessas pessoas, escreva quais são as qualidades que essas pessoas têm. Quais eram as características dessas pessoas? O que ele tem de bom? O que fazia, na tua opinião, que aquela pessoa se tornasse um bom vendedor? Tendo a lista dos 5 melhores vendedores que você conhece, você vai criar uma outra lista com os 5 piores vendedores que você conhece. Os 5 mais pangarés que já passaram na tua empresa. Aquelas pessoas que você tem pavor só de lembrar do nome. Coloca o nome dessas 5 pessoas e coloca os defeitos de todas elas. Sabendo quem você quer e quem você não quer, você tem minimamente aí um perfil de quem você deve contratar. E aí, na hora de contratar, você vai olhar para essas 2 listas e ver a pessoa que está na tua frente. Ela parece fazer parte da lista 1 ou parece fazer parte da lista 2. E aí entram algumas ferramentas com psicólogo, com ferramentas de avaliação comportamental, por exemplo, o DISC, por exemplo, tem várias ferramentas, né? Mas aí, tendo um perfil, fica mais fácil você cobrar melhores resultados, né? Estimular uma equipe a ter melhores resultados. Aí o treinamento funciona. Sim. Né? Tem que ter uma base já Isso, exato. Então, você perguntou quais são as ferramentas. As ferramentas de treinamento são inúmeras. Para cada situação, para cada tipo de venda, a gente usa uma ferramenta diferente. Mas para dar certo, tem que ser as pessoas certas no lugar certo. Isso é bem importante. Isso é, acho que, identificar as peças e saber colocá-las, porque acho que uma das maiores fontes de frustração que a gente vê no mundo corporativo é o cara que tem uma virtude para uma coisa e está sendo colocado para fazer outra. Mas ao mesmo tempo tem alguns bloqueios que a gente precisa quebrar. Você falou para mim que gosta muito do olho no olho. Você falou para mim que gosta muito de pegar o telefone e ligar.
É muito comum que o pessoal da geração mais nova, a geração Z, tenha pavor de ligação De telefônica. receber uma ligação. Eles não querem ligar, eles não querem receber. Outro dia, uma pessoa da minha família estava com dificuldade para ligar para a pizzaria para pedir uma pizza. Ele não queria ligar, não queria telefonar para a pizzaria. E aí os pais desse adolescente falaram assim, não, você vai ligar, vai dar certo. E até que ele quebrou esse bloqueio. Mas é um bloqueio que, às vezes, a pessoa que é da geração Z, ela entende que eu não gosto, então eu não vou fazer. Mas a pessoa que está do outro lado, muitas vezes ela não está na mesma faixa etária. É muito comum que a pessoa que tem mais de 35, que tem mais de 40, que tem mais de 50, que tem mais de 60 anos, queira resolver muita coisa por telefone. Então, se você não liga para uma pessoa que tem lá 40, 50, 60 anos de idade, e ela é teu potencial cliente, se você, muitas vezes, se você não ligar para ela, ela não vai confiar em você. Então, aí é papel de quem está num cargo de liderança orientar quem é da geração Z, por exemplo, fala assim, olha, ligação telefônica dá certo. E deixa eu te mostrar como é que funciona. E aí você mostra o resultado e aí a pessoa, opa, é verdade, dá certo. Então, muitas vezes, quebra-se essa barreira simplesmente mostrando que dá certo, né? E é curioso isso, né? Porque às vezes eles nem sabem que existe a opção. Exato. Eu já tive essa discussão parecida com isso, com uma pessoa mais jovem. Eu perguntei, né, você só pede comida pelo iFood? E ele me olhou assim com uma cara de, mas como mais eu vou pedir comida? Tem outra maneira, né? Eu falei, não, você pode ligar pro restaurante e pedir. Ele ficou tipo, sério, o restaurante tem telefone, você consegue ligar? Aí eu falei, existia uma época que nós ligávamos para pedir comida, não era tudo pelo iFood. Não tô fazendo propaganda para ninguém porque eu não sou patrocinado, mas foi curioso, assim. Ver aquela reação de surpresa, quase de, meu Deus, tem outra forma de se comunicar. E eu acho que às vezes até pessoas... Isso vale para os dois lados. Sim. A pessoa mais velha também não está adaptada com a tecnologia, com a tecnologia. E precisa ter a mente aberta. Eu sempre fiz assim. Talvez você até sempre fez assim, mas os tempos são outros. A gente precisa se adaptar e usar a tecnologia a nosso favor. E eu noto muito que o fechamento de vendas pelo WhatsApp é uma ferramenta bem poderosa, porque já tem pessoas de mais idade que estão no WhatsApp e às vezes não querem só comprar no site. Quero antes falar com alguém. Sabe? A pessoa já tem intenção de comprar. Mas ela não vai comprar se você não responder no WhatsApp. Às vezes ela desconfia. Será que dá certo? Será que vai chegar? E aí se a pessoa responde pelo WhatsApp, gera a credibilidade. Já credibiliza, exatamente. Isso. Eu tenho adotado um protocolo muito grande de responder por WhatsApp pessoas de uma forma muito acolhedora, assim, de receber a dúvida, esclarecer... ajudar, você quer que eu já gere o link aqui mesmo, você não precisa entrar no site, eu faço para você, só me passa já os dados, você não perde tempo colocando lá. É uma série de facilidades que para a pessoa de mais... A minha avó não consegue entrar no site e preencher o formulário para receber um negócio em casa. Agora, no WhatsApp, ela responde. De outra forma, do outro lado, eu conheço algumas pessoas que não querem conversar com gente. Elas preferem conversar com o robô. Me dá o robô, deixa eu conversar com o robô, que ali eu resolvo tudo sozinho. Sem dúvida. Até a página 2, né? Porque quando surge alguma dúvida mais específica, aí precisa de um ser humano para resolver o problema, para dar uma atenção. E aí, quando surge essa dúvida... ter uma presença ali humana faz toda a diferença. Eu sou o contrário, eu odeio atendimento robotizado. A maioria das pessoas não gosta. Porque dificilmente resolve alguma coisa. Dificilmente você achar alguém que tem uma inteligência artificial hoje de resposta que consiga resolver o seu problema. Assim, quando é rastreio de encomenda, alguma coisa até vai. Você bota o código lá e ele resolve. Mas, em geral, eu faço o possível para entender como eu consigo falar com alguém. Principalmente pessoa que tem um pouco mais de 30 anos, acima de 30 anos, tem esse tipo de mentalidade. Mas o pessoal da geração mais nova tem uma galera que está preferindo falar com o robô, né? Por mais absurdo que pareça. Antes da gente ir para o assunto de inteligência artificial, que eu queria falar com você, só antes eu queria... quando eu vi aqui tudo que você faz... Você criou um clube do livro, ainda nessa toada do construção de equipe, né? Sim. Você criou um clube do livro dentro da sua empresa. Eu achei isso espetacular. Eu falei antes da gente começar, eu queria implementar aqui na minha empresa que todo mundo tivesse um clube do livro para a gente discutir. Eu altamente recomendo que você implemente, porque foi transformador. Já tem mais de ano que a gente tem o nosso clube do livro. A gente começou com um livro por mês. Comecei com livros fininhos, com livros com menos de 100 páginas. Depois a gente foi subindo para 100 e poucas páginas. Hoje a gente já lê livros maiores e já lemos vários tipos de livros, e eu percebo que
A ideia do Clube do Livro, ela inicialmente surgiu porque eu sempre gostei muito de ler, eu sempre fui muito estudioso, eu sempre corri atrás muito de leitura, e eu queria que o meu time me acompanhasse, eu queria que o meu time tivesse na mesma sintonia que eu. Um dia eu sugeri a leitura de um livro, eu dei 3 opções de livros pro time escolher, eles gostaram da ideia, já tinha, no meu time já tinha uma integrante do time que já gostava de ler, então ela serviu ali como uma embaixadora da ideia, e aí algumas pessoas que nunca tinham lido livro nenhum na vida, vamos experimentar, vamos ver como é que vai ser. E aí foi espetacular, todo mundo gostou da ideia. Hoje a gente já lê uma média de 2 livros por mês. Nossa. Em conjunto. É uma média bem grande assim, para o brasileiro, que às vezes quase não lê um livro no ano, né? Então a gente está lendo uma média de 2 por mês. Normalmente um livro mais fino e um livro de tamanho médio, sempre relacionado ao trabalho, mas a gente já leu livros de literatura, de autoajuda, livro técnico, livro de espiritualidade, livro sobre criatividade, livro de vendas, claro. E eu percebi que as pessoas do meu time, elas cobram. Quando é que vai ter o próximo? Vamos escolher qual que vai ser o próximo livro? Que dia que a gente pode marcar? Ah, não, esse livro é muito fininho, vamos diminuir o prazo. Ah, não, esse aqui está um pouquinho mais grosso, vamos aumentar um pouquinho o prazo. Então virou uma coisa que tá andando sozinho, sabe? Antes era muito estimulado por mim, e hoje o Clube do Livro no meu escritório, ele tá quase que acontecendo sozinho, com as próprias penas, né? E ali, a pessoa que pega um livro, ela lê, empresta para alguém da família, que empresta para um amigo, e aí aquilo vira debate também no nosso próximo encontro. Tá sendo especial, assim, poder ter esse privilégio de ter uma equipe lendo junto comigo. E eu percebo que melhorou a interação entre as pessoas, melhorou a forma como as pessoas se comunicam, melhorou a criatividade, melhorou o empenho, o brilho nos olhos das pessoas. Não é uma coisa quantitativa, né? Você não consegue medir assim, a produtividade melhorou, as vendas melhoraram. Não dá para você medir quantitativamente, mas você percebe que a qualidade do ambiente de trabalho, ela fica visível, tá leve, que você consegue perceber que o ambiente é bom ali, sabe? E um dos motivos de hoje eu ter um ambiente muito legal na minha empresa, eu imagino que tenha sido por causa dessa iniciativa do Clube do Livro. Cara, isso é muito legal, porque eu acho que quando você lê, você falou, né, vários temas que você propôs pro pessoal ler, tanto de trabalho, profissionalismo, espiritualidade, vendas, livro técnico. Eu acho que a leitura, ela permite a gente crescer muito quando a gente lê fora da nossa zona de conforto. Sim, com certeza. Senão você fica, eu adoro ficção, eu quero ficar lendo ficção a vida inteira, você deixa de ler um monte de outros pontos de vista, que é aí que eu acho que é a grande questão. Você lê um livro que você não vai muito com aquele assunto, né, ou que, pelo contrário, você começa a ler o livro e você pensa, cara, esse cara tem umas opiniões que eu não gosto. Você se obriga a criar uma empatia por uma coisa que era um pouco avessa a você. Ou então você passa a desenvolver o teu pensamento crítico, né? Se você não concorda com aquela ideia e você lê mesmo assim, você já lê meio que criticando, já pensando, opa, como é que eu vou refutar isso daqui? Né? Então tá sendo muito legal. Eu vejo muito isso no Brasil, principalmente, tudo vira torcida de futebol, né? É verdade. Tudo nós contra eles, as pessoas não conversam, essas últimas eleições foram todas show de horror, as pessoas não conversavam, família não conversava mais. Porque a gente não tem o hábito de debater as coisas. Não tem problema você ter uma opinião e eu ter outra, e a gente conversar, chegar num ponto comum e, sei lá, vamos concordar em discordar, mas não vamos deixar de ser amigo, não vamos deixar de ser família, não vamos, né? E eu vi muito isso acontecer, inclusive pessoas próximas a mim, de pessoa parar de se falar por uma questão de diferença política. Eu acho que a leitura, ela te leva para um lugar que você consegue absorver um ponto de vista contrário, consegue de forma crítica debater, e tá tudo bem. O cara não concordou, eu também não concordei, mas bom, vamos tomar uma cerveja então e deixar isso para depois. Uma vez eu escutei um cara falar assim, livro do verbo livrai-me da ignorância. Isso, exatamente. Exatamente. Então, meus parabéns pela iniciativa, porque eu acho que é uma coisa fantástica. Como você falou, 2 por mês, a média do brasileiro é menos de 1 por ano. Menos de 1 por ano. Então, assim, você tem vontade de colocar um Clube do Livro na empresa? Minha recomendação, comece com um livro pequeno, com um livro com menos de 100 páginas. Comece com um livro que tem algumas imagens, que tem algumas gravuras. 3 que a gente leu, que o pessoal gostou muito,
8 foram reproduções de discursos. Olha. Então, a gente leu um que é a reprodução do discurso do Neil Gaiman. Neil Gaiman é um ator inglês maravilhoso, do Sandman, quadrinista também, incrível, Deuses Americanos, espetacular. O trabalho dele é E aí ele tem um livro que é uma transcrição de um dos discursos dele que ele deu na formatura de uma faculdade. E o livro é todo ilustrado. A gente começou o Clube do Livro com esse. Olha. E o livro se chama Arte Importa. Então, é um livro com gravura, é um livro com texto leve e é a transcrição do discurso dele. Então, se a pessoa lê o livro e depois vê o discurso, então é uma coisa que dá muito certo também. A gente também leu o livro que se chama Vidas Boas, que é da J.K. Rowling, que também é um discurso dela numa universidade. Ela foi lá, fez o discurso, o livro do Steve Jobs, o discurso que ele deu em Stanford. Então, livros com transcrição de discursos são muito bons, porque normalmente são curtos, normalmente são muito fáceis de ler, e se a pessoa tem dificuldade, ela lê acompanhando o vídeo, e aí dá muito certo. Então, esses 3 foram 3 que a gente leu em momentos diferentes do nosso Clube do Livro. Então, a gente leu em momentos diferentes, né, e ali a gente pôde debater um monte de coisas também. Lemos o livro do discurso do Steve Jobs. Será que ele era um cara bom mesmo? Por que ele era bom? Olha, nesse discurso dele ele falou isso. Mas como líder, será que ele não era um babaca, não? Ele já fez isso. E aí a gente começa a trazer o debate não só para aquele universo da leitura que a gente está tendo, mas também para o que tem além. Por exemplo, a gente leu da J.K. Rowling, no momento em que estava no auge da polêmica dela com grupos extremistas, com grupos extremistas não, com grupos que defendiam direitos LGBTQIA+. Sim. E aí ela sempre atacando isso. Então a gente lê o livro já com esse pensamento. E curiosamente no discurso dela, ela um pouco que defende. Ela fala assim, é importante ter diversidade. E a gente debater sobre isso é uma coisa que foi muito legal na empresa. Claro que a gente não lê livros só que tem essa coisa mais abstrata. A gente também lê livros de vendas. Se o meu trabalho é falar sobre vendas, então tem livros de vendas, livros de atendimento, um monte que a gente já leu por lá. Muito legal. Uma iniciativa muito boa. Como falei, quando li, entendi o que era o Clube do Livro. No primeiro momento eu achei que você tinha aberto um Clube do Livro com seus seguidores, alguma coisa entendi. assim. E aí quando eu entendi, não, isso é dentro da empresa dele. Eu fiquei, cara, isso é espetacular, eu preciso fazer isso. Clube do Livro, Clube de Filme. Dar referências para gerar debates, porque é isso, você acaba entendendo o outro lado, você abre a sua cabeça ao pensamento mais crítico, isso gera uma mudança dentro das pessoas. Sim, né? sim. E é legal também fazer isso, experimentar coisas diferentes, né? Então a gente lê muito livro de vendas, livro de atendimento, mas de vez em quando a gente pega um clássico da literatura, de vez em quando a gente pega uma literatura nacional, para mesclar um pouco, para justamente trazer o que a gente estava falando. Da criatividade. O que é a criatividade se não você combinar coisas diferentes que você tem como referência? Não tem jeito da gente ser criativo se a gente não tem boas referências. E quando você expande o que você assiste na TV, quando você expande o que você lê, quando você expande até mesmo o que você consome nas redes sociais, você aumenta as chances de ser mais criativo. Exatamente. Conexão de diferentes partes do cérebro. Exato, isso. É uma coisa que a gente fala bastante aqui, neuroplasticidade. E hoje em dia, Leandro, como tudo na vida está sendo fortemente impactado pelas inteligências artificiais generativas, né? E eu entendi que você também está trabalhando nesse cenário. Como o mundo de vendas hoje está sendo impactado pela AI e você vê isso de forma positiva, negativa, tem os dois lados? Imagino que seja meio por aí. Tem os dois lados, com certeza. Então, por exemplo, na questão de atendimento, tem muita inteligência artificial que está fazendo ali um pré-atendimento, com chatbot ou então com o conhecimento que a empresa tem para treinar uma inteligência artificial, para dar respostas mais precisas. Eu tenho visto que isso é uma coisa bem comum. Mas como você mesmo disse, muita gente não gosta dessas respostas. E aí que entra um ser humano para treinar essas ferramentas para trazer respostas mais interessantes. Ainda que tenha esse tipo de solução, tem várias outras formas da gente usar a inteligência artificial. Por exemplo, outro dia eu fui enviar um e-mail
para uma empresa que queria me contratar e eles estavam sendo super rigorosos com um contrato. Eles colocavam várias cláusulas e a gente devolvia o contrato, eles pediam outra coisa. E o que eu fiz? Eu escrevi um e-mail e eu percebi que, será que eles vão retrucar de novo esse e-mail? Então eu peguei esse e-mail, coloquei no chat GPT e falei assim, olha, estou passando pela seguinte situação, a empresa está sendo exigente, está pedindo isso, está pedindo aquilo, e eles me pediram isso da outra vez, e agora a minha resposta está sendo essa. Eu gostaria que você reescrevesse a minha resposta num tom mais leve, mas que fosse assertivo. E a ferramenta me deu uma resposta incrível, eu mandei e a empresa falou assim, não, tá bom, estamos de acordo. Então, muitas vezes, esse tipo de ferramenta serve exatamente para isso. Eu acredito que nenhum vendedor deveria deixar de utilizar ChatGPT, qualquer outra ferramenta que seja de generativa, assim, de texto, né? Antes de mandar um e-mail, antes de mandar um WhatsApp. Você vai mandar um WhatsApp para uma pessoa, a pessoa te fez uma pergunta complexa. Responde, mas não envia. Põe no ChatGPT primeiro e pergunta, tá bom? Gostaria que fosse um pouco mais persuasivo. Gostaria de deixar num tom mais leve. Gostaria de que a conversa fosse como se fosse com um amigo meu. E aí a ferramenta reescreve e aí isso gera conexão automática com as pessoas. Claro que você tem que pedir do jeito certo, né? O prompt eu acho que é o engenheiro de prompt é a profissão do futuro, né? Porque muitas vezes a pessoa não precisa nem trabalhar tanto na questão da engenharia do prompt, porque às vezes o ChatGPT, por exemplo, ele também cria imagens. A versão mais nova, né? Então ele cria imagens. E aí eu pedi uma imagem outro dia, porque eu queria fazer uma ilustração do post, meu designer estava de folga naquele dia. De folga não, ele estava de licença naquele dia. E aí eu pedi uma imagem. Não ficou boa. Eu falei assim, não gostei, eu gostaria que fosse mais colorido. Ele deixou mais colorido. Ainda não tá bom, gostaria que fosse mais minimalista. Então eu nem dei tantos prompts, eu conversei com ele e ele foi refinando até sair numa imagem que eu minimamente aceitei, né? E aí deu certo no final das contas, né? Então, como é um chat, você pode conversar com a ferramenta para que ela traga a solução que você espera, né? Nem sempre sai perfeito. É isso que eu ia comentar, né? Agora. Demora um pouco até você pegar o jeito, eu acho, de trabalhar com isso. Como toda ferramenta. Exato. Qualquer coisa que você usar na vida como ferramenta, você vai demorar um tempo até pegar o jeito. E eu uso bastante em duas situações, majoritariamente. Uma, quando eu tô com um bloqueio de criatividade. Tipo, eu preciso pensar temas para gerar conteúdo para mim. Não vem nada. Você fica ali 1 hora com a canetinha na mão, eu gosto muito de escrever a punho, né? Não vem nada. Vamos ver. Abre o ChatGPT, a situação é a seguinte, eu tenho um podcast, preciso fazer conteúdo, me propõe aí 10 conteúdos para fazer nessa linha XYZ. Cara, vai ter pelo menos 1 ou 2 ali que vai servir, né? É óbvio que tem vários ali que você olha, não, aqui ele errou. Mas aí tem 1, 2 lá no meio que você vê, cara, era isso. Era isso que eu tava procurando e não tava saindo. E outra situação é para automatizar trabalho, é como você falou, né? Tipo, revisar contrato. Não sou advogado. Vai contratar um advogado para só olhar um contrato e te dar um parecer, demora, tem que mandar um e-mail pro cara, o cara tem que responder. E eu acho que isso em vendas às vezes agiliza, porque você tem que assinar o contrato com o seu cliente. Você precisa fechar aquela venda. Se eu vou esperar mandar pro jurídico me responder com parecer para dizer se tá assim, se não tá assado, o cliente pediu para trocar uma coisa aqui que o jurídico vai ter que consultar o presidente, entendeu? E às vezes ali em 5 minutos você sobe um contratinho lá, o cara te manda, esse aqui é o nosso modelo de contrato, beleza, subiu lá no ChatGPT, cara, ajusta para isso, pum, ele te dá pronto, você baixa, manda, já resolvi situações complexas em 5 minutos, porque ele refez uma cláusula, outra cláusula de um contrato. Ou seja, não faz sentido o vendedor não utilizar esse tipo de ferramenta, né? Tem que utilizar. Utilizar. Ainda que não saia perfeito, você vai lá e tem que ter essa visão crítica também, esse olhar crítico, né? Para ver... Uma coisa que eu noto é que não adianta você só mandar ele fazer e acreditar no que ele te falou ali, ipsis literis, e mandar para alguém para frente, porque tem erros. Claro. Ainda não está perfeito, está melhorando cada vez mais assustadoramente. Mas não é perfeito, né? Então você tem que ter o seu olhar crítico porque é o seu trabalho no final do dia, não é porque a AI que fez que você não vai ser responsabilizado pelo que acontecer ali. Sim. Então se você fizer uma venda, assinar um contrato com uma cláusula maluca, você vai ser responsabilizado depois. Com certeza, mas é uma ferramenta que o futuro vai estar... É presente já não é nem no futuro, é para já, né? Então tem que usar mesmo. Tem que usar mesmo. E outra situação curiosa que eu já vi muita gente utilizar é para escrever livros.
sei se você já viu isso. Mas eu já vi que a Amazon começou a punir. Não sabia disso. As pessoas que... Tem gente que sobe e-book 1 por dia, 2 por dia. Eu falei assim, como assim? Alguma coisa aí tá errada. Então, eu já vi que a Amazon já tá punindo pessoas que têm essa produção muito automatizada aí de livro. Eu li um artigo esses dias, eu não lembro se foi algum jornal americano, que eles estavam falando disso, do fenômeno dos caras que tem... Você vai olhar um autor, o cara tem 246 livros na Amazon publicados no último ano. E é muito, né, obviamente, tudo feito com AI, só que vira uma renda passiva do cara, porque ele publica tanto livro que, obviamente, alguns vão começar a vender, e algum, 2, 3 que pegam tração, você já está ganhando um dinheiro por mês. Pega ali uma cauda longa ali e já consegue acertar em algum e ganhar dinheiro. Bem considerável. Aí você foca naquele ainda, vai para cima do que dá certo. Você acredita no produto gerado por AI nesse sentido? Ou você acha que é meio errado? Esse é um assunto bem prática? Controverso, viu? Porque outro dia eu vi uma exposição de artes que uma moça mandou um monte de prompts para uma ferramenta de geração de imagens, tipo Midjourney ou ChatGPT, não sei. E aí ela fez uma exposição disso. E aí um monte de artistas começou a criticar. Falou assim, não, isso daí não é arte. O que você está fazendo, você está enganando as pessoas. Aí ela falou assim, se Pablo Picasso tivesse vivo hoje, ele estaria utilizando a inteligência artificial. Se Leonardo da Vinci tivesse nos dias de hoje, ele estaria utilizando a inteligência artificial. Então, eu acredito que quando a gente tem o ser humano dando bons comandos e criando algumas coisas que realmente são únicas, eu acredito muito nisso. Mas a geração automática por si só, ela ainda não tem alma. Você percebe que algumas imagens têm uma... Você bate o olho e isso aqui foi criado por uma inteligência artificial. Tem algumas imagens que você bate o olho que você já olha meio assim, isso aqui não está bem feito. Né? Então ainda, talvez no futuro possa ser, mas nesse primeiro momento... Produtos que são criados 100% com inteligência artificial ainda não são bons. Pelo menos a minha visão. Não, eu concordo. Até, assim, as capas dos episódios do podcast, até essa aqui, você pode ver, obviamente é uma geração... Mas olha que imagem incrível. Mas... Eu tenho certeza que você não criou com um prompt né? Nas primeiras vezes, claro, né? No início eu olhava aquele Midjourney, era uma coisa, uau, mandava fazer, saía um monte de coisa pronta. E aí você começa a notar os erros, ou notar coisas que você não gosta, você não concorda. E aí eu comecei a fazer o contrário, né? Eu uso muito do Adobe, não uso tanto do Midjourney, o Firefly. Porque ele já é automaticamente conectado com o Express. Então eu gero vários exemplos na AI e aí mando pro editor de imagem e aí começa a brincar. Troco de cor, muda, não exclui isso aqui, bota outra coisa aqui, faz assim, pega um fundo, troca o fundo. Porque aí eu economizo muitas horas de fazer isso, mas eu ainda estou trabalhando. Lá no escritório a gente usa os dois, a gente usa o Midjourney e o Firefly. Então, gera uma imagem no Midjourney, leva ela pro Photoshop, ali no Photoshop faz as alterações ou pede para acrescentar ou para tirar algumas coisas e tem trazido os resultados bem legais. Até assim, para geração de criativo, de ads, você tem que fazer às vezes um criativo, é bom para gerar também. Eu acho que é uma ferramenta que a gente, realmente, você falou, é presente, a gente não pode mais falar de AI no futuro, até porque a velocidade de geração tá maluca. Não sei se você viu até no próprio podcast do Lex Fridman, aquele que eu comentei no começo, esses tempos ele entrevistou um pesquisador de AI que é muito preocupado com segurança de AI. E, assim, a entrevista é uma tragédia, o cara fala que a gente vai todo mundo morrer por causa da inteligência artificial. Eu não acredito nisso. Mas ele fala que a inteligência generativa absoluta, pelo menos a primeira versão, ela não está tão longe quanto a gente imagina. E que ela vai provavelmente ser criada antes de 2030. Ou seja, menos de 6 anos. Está pertinho. E aí nós vamos ter, de fato, ele mostrou um gráfico, né? Que, assim, a inteligência artificial hoje pode ser considerada um aluno de high school americano inteligente. E, cara, daqui para um gênio que vai saber fazer tudo sozinho, estamos um pulo. Não vai demorar muitas gerações para a gente chegar lá. Com a quantidade de dados que a gente gera e dá para essas inteligências artificiais aprenderem, está muito perto. Como você vê o futuro utópico daqui a 10 anos dentro desse panorama todo? Outro dia eu vi uma pessoa reclamando nas redes sociais, dizendo algo mais ou menos assim:
Poxa, eu queria que a inteligência artificial eliminasse as minhas tarefas chatas, aquilo que eu não gosto de fazer. Mas imagem, música, só essas tarefas legais de criatividade, não era isso que eu queria. Eu queria que fosse só as coisas chatas, né? Essas coisas legais deixa pra gente, ser humano, fazer, né? Eu vi isso. Eu queria que a AI lavasse a minha louça, não fazer arte. Fazer arte, deixa a arte que eu faço, né? Então, assim, eu não faço ideia do que vai acontecer daqui a 10 anos. Porque 3 anos atrás, quem iria prever que a gente estaria criando imagem, que a gente teria áudio, que a gente teria vídeo gerado 100% por inteligência artificial? Então, por mais que até as pessoas mais estudiosas de futuro, que realmente estudam e veem tendências, elas acabam errando muito com previsões tão longas assim, de 10 anos, né? Sem dúvida. Mas sabendo que existe uma margem de erro muito grande, eu imagino que daqui a 10 anos algumas coisas não vão deixar de existir. Não vai deixar de existir o olho no olho. Não vai deixar de existir a pessoa que prefere falar pelo telefone. Não vai deixar de existir a pessoa que prefere ir na loja, ir no ponto de venda. Por mais que esteja avançado, a logística no Brasil tem muita coisa para melhorar ainda, porque o Brasil é muito grande. Mas ainda assim, por mais que consiga resolver o problema logístico em 10 anos, ainda vai ter gente que prefere ir no ponto de venda, olhar no olho de um outro ser humano, porque afinal de contas, nós seres humanos, voltando ao começo da nossa conversa, a gente continua tendo o cérebro primitivo e a gente gosta de fazer parte do grupo, a gente gosta de encontrar outras pessoas. O online faz com que a gente também aprenda a gostar de outras pessoas na comunidade online, mas nada substitui o olho no olho, o contato pessoal. Bom e velho vendedor. Cara que aperta a sua mão, te ensina sobre... E se o bom e velho vendedor souber usar as ferramentas digitais, souber utilizar a inteligência artificial, souber utilizar as ferramentas que estão na mão dele, aí sim esse cara se torna insubstituível. Leandro, a gente já está com uma certa restrição de tempo, então já vamos encaminhar para o final, mas assim, eu queria primeiramente agradecer porque... que demais. Cara... Tive uma aula aqui, não precisava nem publicar esse episódio, eu já teria ganho a vida aqui com essa sua aula. Você realmente faz jus ao que falam de você, você é uma lenda mesmo do mundo aí das vendas. Muito obrigado. E eu criei, junto com a nova introdução do podcast, a gente começou a fazer um quadro no final das gravações. Que é tipo aquele... Você lembra da Marília Gabriela, que ela fazia o bate-bola, jogo rápido? Né? Eu instituí isso porque eu acho que isso fala muito sobre o entrevistado, sobre a pessoa. Tá bom. E deixa referências muito ricas para quem está vendo. Então, gostaria de começar com um livro. Antes de você começar, eu tenho por favor, um recadinho que eu gostaria de pedir para você. Você que acompanha a gente aqui, ó, eu quero fazer um pedido muito especial para você. O pedido é... Você, por acaso, já segue o Lorenzo Rolim nas redes sociais? Segue ele aí. Lorenzo Rolim. E tem um outro Instagram que eu gostaria que você seguisse também. Se chama Na Trilha do Coelho. Segue no Instagram, eu tenho certeza. Tem muita coisa legal para você ver nesses dois perfis aqui. É isso. Cara, você é fenomenal. Eu quero ser seu amigo, Leandro. Eu não quero mais ser entrevistador. Muito obrigado. A gente realmente é um podcast ainda pequeno, mas eu tenho muita fé no que eu faço e gosto faço porque me divirto, não faço porque enfim, para gerar dinheiro disso aqui. Mas vamos lá. Um livro. Olha, eu já li mais de 1000, então eu escolher um só é para mim uma tarefa muito difícil. Deixa eu até voltar um pouquinho. Quando eu fiz isso a primeira vez, aconteceu a mesma coisa e na segunda vez aconteceu a mesma coisa. Então eu mudei um pouco. Não se sinta restrito a nada. Quer dar um de cada gênero? Se você quer aprender de vendas, leia esse. Tá bom. Fica à vontade. Né? Mas é que a brincadeira é um livro. Agora você discorra. Nossa, essa pergunta é uma das mais difíceis de responder. Então, um livro, o que eu tô lendo agora? Nesse momento, eu tô lendo um livro que se chama... Eu tô lendo 3. Pode dar os 3, não tem problema. Vamos fazer o seguinte, um livro... Se você nunca leu nenhum livro de vendas, leia o Jeito Disney de Encantar Clientes. É um livro de atendimento facinho, muito legal. E se você já sabe um pouquinho de vendas, leia o livro Negocie Como Se Sua Vida Dependesse Disso, do Chris Voss. Eu fiz um curso com ele, o cara ele é fantástico. Ele é muito bom. Eu vi aquela masterclass dele. E tem a masterclass dele também, né? Ele é o ex-agente do FBI, ele é muito bom, muito bom. E o livro dele é espetacular também.
Eu nunca li o livro, mas eu vi a Masterclass, ele dá uns insights de negociação incríveis ali. Aliás, o Masterclass tem um outro que eu gosto muito também, que é o Daniel Pink, que é muito legal, que ele fala de vendas também. Vou procurar esse. Acho que eu sei qual, eu já vi a propaganda. Ele tem um livro que se chama Vender é Humano, que é espetacular também. Ele não é um vendedor, ele é um psicólogo, e aí ele é muito estudioso, e o livro dele é muito bom de vendas. Muito bom. Filme, eu fico na dúvida entre Senhor dos Anéis, Matrix, Star Wars. São os 3 universos que eu mais gosto. incrível como Matrix sempre aparece aqui. O último convidado falou Matrix. Eu gosto muito. Cara, eu sou fãzaço de Senhor dos Anéis, os livros já. Eu adoro o livro, mas sabe aquela coisa de que o livro é sempre melhor que o filme? Nesse Não caso, acho. eu também. prefiro o filme melhor do que o livro. Eu sou do seu time, eu também. Não é que eu não gosto dos livros. Eu gosto também, mas o filme é muito mais legal. Os livros, pra mim, como eu li eles jovem, eu tinha 11, 12 anos, enchi o saco da minha mãe pra comprar os livros, na época só a trilogia, nem sabia que tinha outros, depois que eu fui descobrir que tinha outros. Eles eram muito difíceis pra mim ler na época. Não, ainda é difícil. Eu já li mais de uma vez e o cara que escreveu, o Tolkien, ele é muito bom em criar universo, em criar personagens, mas ele é muito detalhista e ele fala porque esse aqui é o Gimli, ele é filho do Oin, que é filho do Gloin, que aí começa, sabe? E aí você acaba se perdendo na história. Criança ainda? Pois é. E então eu prefiro... Aliás, tem alguns filmes que eu prefiro do que o livro. Eu, como leitor, a maioria eu prefiro o livro do que o filme. Mas, por exemplo, O Poderoso Chefão, o filme é mais legal que o livro. Entrevista com o Vampiro, eu também prefiro o filme. Tem alguns livros que eu prefiro muito mais do que o filme. Mas tem um monte de filme muito bom também. Eu li uma vez O Poderoso Chefão, eu sou apaixonado pelos filmes. Eu assisto seguido em avião, quando vou viajar, tem lá Poderoso Chefão. Nossa, o livro é um saco, é chato. O livro é difícil, mas eu uma vez estava em Brasília, um dia sem nada para fazer, e entrei num sebo. E eu comprei o livro The Sicilian, que é do Mário Puzo. Mário Puzo, sim. Que é como uma história parecida, mas sobre... Eu acho que é a base da história dele na Sicília, mas não é sobre o personagem, né? É um outro personagem. E eu achei o livro espetacular e fui ler O Poderoso Chefão. E aí eu achei, não vou nem terminar. O filme é melhor. O filme é muito melhor. Mas, enfim... Era pra ser um bate-bola, desculpa, vamos lá. Não, mas... Cara, eu vou mudar o nome, porque eu não quero que seja um bate-bola, eu quero que seja uma discussão mesmo. Um amor. O meu amor, a Marcela, a minha esposa querida. Maravilha. Nós estamos. A Marcela foi a minha primeira venda. Uma primeira venda Primeiro difícil. Que acreditou. Primeira venda difícil. Não foi a primeira, eu já era vendedor antes, né? Mas foi uma venda difícil, rapaz. Nossa, eu queria, vamos dar uns beijos, assim, não quero, não posso, agora não, tô saindo do relacionamento. Não, a gente vai pro cantinho ali, ninguém vai ver. E aí deu certo e a gente casou. Muito bom. Uma dor. Uma dor, a dor do meu cliente que eu estou disposto a resolver. Muito bom. É a resposta do vendedor, né? Claro. Isso aí não tinha como ser diferente. E um recado aí pra galera que tá assistindo a gente. O recado é assim, sempre que você tem a oportunidade de você assistir bate-papos legais e você gostou, curte, comenta, deixa um comentário, compartilha com seus amigos, segue no Instagram, segue no YouTube, nas redes sociais, aonde você está vendo esse vídeo aqui agora. O meu recado para você é compartilha a notícia e acompanha o podcast para você ver os próximos entrevistados. Quem já teve aqui, esse é o meu recado para você. Bora! Meu amigo, espero poder chamá-lo assim. Achei espetacular a oportunidade. Agradeço muitíssimo o seu tempo ter vindo aqui hoje. Muito obrigado. Um prazer. E esteja convidado para vir aqui sempre. Se estiver na região, quiser gravar, vem no nosso estúdio aí. Você já sabe onde fica. Aqui no Condado, eu sempre costumo vir por aqui, né? Podemos chamar de Condado? Eu chamo de Condado também. The Shire. The Shire, né? Então, eu sempre... Tem alguns clientes meus por aqui, então com frequência eu apareço. Na hora que eu tiver o dom toque. O estúdio é a sua casa, se Muito tiver obrigado. Precisando até para gravar coisa sua, vem aí. A gente falou Condado, algumas pessoas não sabem o que é o Condado, né? Condado é mais ou menos ali da estação de metrô da Faria Lima até a Vila Olímpia, que é o que eu considero. Eu moro aqui também, então moro no Condado, é um pouco... Né, você sente um Faria Limer, que às vezes é uma coisa ruim, mas é divertido, é um lugar muito bom. Que legal, pra assistir. Eu não conheço outro lugar que você encontra tanta gente diferente num espaço tão curto. Sim, sim.
Muito obrigado pelo convite, prazer estar aqui com você. Eu que agradeço. Eu agradeço também a Natália, que fez a ponte, a minha assessora. Muito obrigado, Principalmente Nath. a Natália. Muito obrigado, Natália, que fez a ponte aí. Maravilha, Valeu. obrigado. É isso.